A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que clicaram para ouvir essa mensagem aqui hoje. Eu quis compartilhar essa mensagem com vocês porque quando eu estava estudando os versículos que vamos ver aqui nessa mensagem, eles me fizeram meditar sobre questões muito importantes a respeito da fé salvadora. E eu fui estudando mais sobre eles e fui entendendo mais a respeito dos 4 componentes da fé salvadora. Então, por causa desses versículos terem me feito abrir a mente de uma maneira que eu não tinha aberto antes, eu acho que eu pensei, vale muito a pena compartilhar. Então, por isso estou aqui compartilhando com vocês hoje. Então, é este o tema da mensagem. Os 4 componentes da fé salvadora. O intuito dessa mensagem é examinar, o tipo de fé exigida no processo de salvação. Uma das frases mais conhecidas da religião cristã é: somos salvos pela fé. Cara, eu escuto isso o tempo todo e provavelmente você já ouviu muito também. E às vezes a gente vai ouvir algumas pregações e os pregadores eles dizem isso 10 vezes em suas pregações. É talvez a frase mais repetida em suas pregações. E de muitas maneiras essas 5 palavras elas resumem a essência ou a ideia central do sistema de crença cristão. Somos salvos pela fé. Tão frequentemente quanto essa frase ela é usada pelos crentes para descrever a maneira ou método pelo qual alguém recebe a salvação, é interessante a gente notar que essa expressão ela não aparece no Novo Testamento, mas sim versões dessa ideia nessa frase usando palavras diferentes. Por exemplo, podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo 7 e versículo 50. Quem quiser abrir pode, mas não precisa não, eu vou ler bem rapidamente aqui para vocês. Lucas, capítulo 7, versículo 50 diz assim: Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E também em outra passagem que eu separei aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, antes eu gostaria de deixar claro para vocês que essa mensagem não é para questionar a validade dessa frase, dessa expressão, embora ela não seja falada exatamente dessa forma na Bíblia. O propósito dessa minha mensagem é examinarmos de perto a conexão entre fé e salvação que essa frase tão comum ela faz, né? Superficialmente, implicitamente, essa expressão é biblicamente precisa, cara. Existe uma relação entre fé e salvação. A fé leva ao outro, a salvação. O que eu gostaria que a gente entendesse aqui são os 4 componentes que esse tipo de fé ela precisa ter para ser uma fé salvadora. Exatamente que tipo de fé leva à salvação. Mas eu
Eu preciso afirmar aqui para vocês que definitivamente nós somos salvos com base na fé e não em qualquer tipo de obra ou justiça pessoal ou seguir a lei de Deus. Somos salvos com base na fé. Esse é o alicerce da nossa religião, da religião cristã. Mas essa fé que salva, essa fé que nos salva, não é qualquer tipo de fé geral e para todas as finalidades. Porque não dá para simplesmente dizer tenho fé no homem lá de cima, ou a gente pode ouvir muito isso, né? Tenho fé no Todo-Poderoso lá em cima. Ou que realmente as pessoas costumam mais ainda dizer não se preocupe, tudo vai dar certo, apenas acredite. Esse tipo de fé geral para todas as finalidades que se adapta a todas as situações, né? A fé que remove nossa culpa pelo pecado, ela é diferente. A fé que garante a vida eterna e nos permite existir em uma união alegre com Deus, sem medo ou vergonha, tem 4 componentes específicos que identificam como fé salvadora. Então agora vamos mergulhar nesses 4 componentes que eu fiz um estudo depois que eu estudei esses versículos que vamos ver aqui hoje. E eu li um estudo muito bom de um escritor americano, e ele fala sobre esses 4 componentes. E eu aprendi bastante. Então eu vou tentar a gente vai mergulhar nesses 4 componentes aqui com as minhas palavras e entender eles. Vamos lá, começando pelo componente número 1. E qual é o componente número 1? É a compreensão. Por quê? Porque uma fé que salva, ela começa com a compreensão da mensagem do Evangelho. Por exemplo, uma pessoa ela não precisa ser boa em matemática para ser salva. Isso é bom pra gente, né? Porque muitos de nós não conseguiríamos. Eu detesto exatas. Estaria ferrado se a gente precisasse ser bom em matemática e exatas para ser salvos. Mas o que a pessoa precisa saber para ser salva é saber quem é Jesus e o que Jesus fez por nós. A beleza da Sagrada Escritura, da Bíblia, é que ela pode ser compreendida e lucrativa para todas as pessoas, tanto os estudiosos quanto os que têm pouca educação, pouco estudo. Qualquer um pode compreender as Sagradas Escrituras se meditar nelas. E Deus também providenciou pregadores e professores ao longo da história para tornar sua palavra acessível a todos aqueles que buscam conhecer sua verdade. Calvino, Armínio, Billy Graham e muitos outros. E a fé salvadora ela tem uma característica. E essa característica é que ela entende o problema essencial de cada pessoa. Por exemplo, vamos ver aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Momento, já estou abrindo aqui. Nossa, essas marcações aqui na Bíblia ajudam muito a mais fácil achar o livro. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro texto, outra passagem que eu separei no livro de Romanos também, no capítulo 6,
versículo também 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 ao 25. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que passagens lindas, cara. E assim, a fé salvadora, ela entende a solução de que Deus providenciou o homem pecador por meio de Jesus Cristo. E a fé salvadora, ela entende a resposta que Deus requer de nós. Podemos observar, cara, essa mensagem é toda hora indo em alguma passagem, cara. Você tem que ver quantas passagens tem aqui anotadas. Sério. Então nem precisa ficar abrindo, porque eu tenho que fazer uma... Eu vou ler aqui pra vocês vão entender direitinho. João capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Deveria ter deixado um papel já marcando cada passagem aqui para ficar mais fácil, né? Mas agora já é tarde. Então, João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fé salvadora, ela entende a maneira pela qual aqueles que creem em Jesus expressam sua fé, de acordo com a ordem de Deus. Por exemplo, também podemos ter ali no livro de Marcos, capítulo 16, que Jesus ele diz assim. Esse daqui eu já deixei, separado. Aqui. Aquele que acreditou e foi batizado será salvo, mas aquele que descrer será condenado. Cara, por que eu estava estudando essas passagens? Muito a respeito do batismo. Muito. Porque essa questão ela está mexendo com a minha cabeça ultimamente. E por isso que foi tão importante para mim, porque, sem sombras de dúvidas, aumentou a minha certeza de que eu preciso me batizar logo. Tudo bem que tem problemas da pandemia e por causa disso estou adiando. E acho que é um problema totalmente plausível e Deus entende. Mas mesmo assim eu acho que vale o risco eu correr o risco para ser batizado logo. Também tem outras questões que eu estou tentando resolver logo para ser batizado. Mas enfim, sem falar muito da minha vida aqui, vamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Vai falar mais ainda de batismo aqui, vocês vão ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Espera aí. Atos fica depois de João. Aqui. Capítulo 2, versículo... Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês veem aí que eu estava fazendo um estudo sobre batismo, né? Bom, cara, essa passagem aqui foi sensacional para mim, assim. Eu não vou explicar aqui porquê exatamente, mas eu até passei um marca-texto nela quando eu li, tá aqui marcado. Enfim, continuando. Então o meu ponto com todas essas passagens aqui que eu quero dizer para vocês é que a fé salvadora, ela entende coisas particulares sobre a questão da salvação. Não é necessário a gente conhecer todos os ensinamentos da Bíblia, mas sem conhecer e compreender os detalhes da salvação, não pode haver salvação. Porque Deus não nos salva sem nosso conhecimento da salvação. Ele não nos salva sem que compreendamos quem é Jesus e o que Jesus fez. Ele não salva enquanto você está dormindo ou sem ação. Não. A salvação, a fé salvadora requer um certo entendimento. Não estou dizendo que a gente precisa fazer alguma coisa para receber a salvação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você não vai ser salvo sem compreender a salvação. É por isso que as crianças, antes da idade delas conseguirem compreender melhor as coisas, ou aqueles que são deficientes mentais, eles não estão sujeitos ao julgamento ou ao evangelho. Por quê? Porque eles não têm o primeiro componente para a fé salvadora sem culpa própria. Eles não podem ter o conhecimento necessário para que sua fé seja qualificada como fé salvadora. E Deus entende a situação deles. E então, a salvação e a ida para os céus não é como a gente vê nos filmes sobre o céu, onde um cara que nunca acreditou, não tinha nada a ver com a igreja, e de repente ele acorda e olha onde eu estou. Aí chega alguém e diz, bem, você está no céu. Aí ele, é mesmo? Como eu vim parar aqui? Não é assim que funciona. Você não vai para o céu contra a sua vontade, sem o seu conhecimento, sem qualquer entendimento. Não é como os filmes apresentam. Porque a fé salvadora, ela tem uma base de compreensão e conhecimento. Ninguém vai para o céu por acidente ou sem conhecimento. Quer dizer, esse é o paraíso de Hollywood, né? Não o paraíso bíblico. E então as pessoas que vão para o céu sabem com antecedência que vão para lá e entendem por que estão indo para lá. É comum entre algumas pessoas acharem que é errado ter a certeza de que você é salvo, mas não, de maneira nenhuma, cara, isso é um absurdo. Você, como cristão, você deve sim ter a certeza de que você é salvo. Você deve ter a certeza, da mesma maneira que eu acredito que aqueles que não são salvos, eles têm a certeza de que eles não são salvos, certeza, e de quem é salvo tem a certeza, você deve ter a certeza. Não é errado você dizer que você é salvo em Cristo Jesus, pelo amor de Deus. Mas, então, agora vamos para o componente 2, que é o reconhecimento. O reconhecimento, ele é um ato da vontade, né? De que aceitamos alguma ideia ou alguma proposta como verdadeira. E nesse caso, a mensagem do Evangelho e seu ensino principal de que Jesus é o Filho de Deus e que somos salvos por sua morte, sepultamento e ressurreição. Muitas pessoas, elas conhecem as particularidades do Evangelho e entendem seu significado e suas afirmações, compreendem, mas decidiram que não é verdade e o rejeitaram. E então a fé salvadora requer
reconhecimento. Porque é essa decisão em nossas mentes que nos leva ao terceiro componente da fé salvadora. E qual é o terceiro componente? Olha, esse aqui é a obediência. E ai meu Deus, eu quero muito falar sobre esse componente aqui. Por quê? Porque é um assunto, cara, sobre a obediência que eu acho que pode gerar polêmica entre alguns irmãos de algumas denominações, não só de uma específica, mas de algumas. Mas vamos continuar falando. Uma fé salvadora, ela entende a mensagem do evangelho, compreende, né? Primeiro componente aí, ela reconhece que é verdade. Segundo componente, o terceiro componente aqui ele responde em obediência. É aqui que vem uma discordância da minha pessoa com alguns amigos evangélicos protestantes, né? Por quê? Até o componente número 2 ali, esses outros amigos talvez, sei lá, de uma igreja batista e tal, nada contra os batistas, mas a gente tem discordâncias, é normal, continuam sendo os nossos irmãos, Cristo Jesus, mas até o componente número 2 eles concordariam com o que eu disse, mas eles discordariam nesse ponto da obediência. Por quê? Eles ensinam não só os batistas, tem outras denominações, mas eu estou falando mais especificamente deles. Eles ensinam que a fé salvadora é uma combinação de compreensão e reconhecimento. Nada mais. É o que eles querem dizer quando dizem que somos salvos somente pela fé. Não estou dizendo que somos salvos pela obra, pelo amor de Deus, não. Mais uma vez, citando as milhares de pregações que eu ouço a respeito da fé, que eu ouço e vocês podem ouvir também, que repetem várias vezes a respeito da fé salvadora, é muito comum ouvir também as pessoas dizendo, os pregadores dizendo, e somos salvos somente pela fé, né? E eles meio que mordem a parte solitária dessa questão toda. E muitas vezes esses afirmam que qualquer outra coisa é uma obra ou uma forma de legalismo. Mas eu acredito, e talvez você aí que está assistindo também acredita, que a obediência é uma parte natural da fé. Porque a Bíblia ela ensina esse princípio de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, a gente vai viajar aqui agora um pouco. Adão e Eva, eles tiveram que obedecer à ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era necessário algo deles para que pudessem finalmente comer da árvore da vida eterna. Noé, ele obedeceu a Deus a construir a arca de acordo com as instruções para ser salvo do dilúvio iminente. As 7 igrejas da Ásia que receberam cartas no livro do Apocalipse tiveram que perseverar para receber sua recompensa. Todas as transações entre Deus e a humanidade, elas são sempre baseadas em seres humanos tendo e perseverando na fé. Perseverando na fé. Eles entendem quem os estava chamando e direcionando. Eles reconhecem sua crença de que isso era verdade. E Deus exigiu uma forma de obediência para validar sua fé. Como podemos perceber que é sobre isso que Tiago ele fala. Cara, eu fui abrir a minha Bíblia, eu abri exatamente no livro de Tiago, cara. Glória a Deus. Tiago fala no capítulo 2, versículo 18. Assim, Tiago 2, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé.
Em outras palavras, Tiago deu a eles um comando, uma missão, um papel, uma tarefa que atendia a 2 propósitos. Em primeiro lugar, eles executaram o propósito de Deus de alguma forma. E em segundo lugar, ele forneceu ao crente uma maneira de expressar sua fé de uma forma palpável, que você possa, de uma forma tocável, uma forma tangível. Por exemplo, Abraão, o que ele fez? Ele foi chamado por Deus, mas o que ele fez? Ele deixou Harã e viajou para Canaã. Nossa, eu preciso tomar água. Desculpa, minha garganta tá muito ruim aqui, falhando. Sansão, ele nasceu servo de Deus, mas o que ele fez? Ele nunca cortou o cabelo. Isso fazia parte de acordo. Claro, sabemos que Dalila cortou, mas vocês estão entendendo. Esther, ela teve que se aproximar do rei, arriscando sua vida, né? Arriscando sua morte, né? Em nome de seu povo. Essas pessoas aqui e muitas outras no Antigo Testamento, elas demonstraram sua fé fazendo algo. Os apóstolos, eles receberam o batismo de João e responderam ao seu chamado para seguir Jesus. A obediência ao mandamento de Deus de se arrepender e ser batizado no processo de salvação é a maneira ordenada para Deus para expressarmos nossa crença de que o Evangelho é verdadeiro. Algumas igrejas, eu me surpreendo, porque algumas igrejas, polêmico um pouco isso aqui, né? Algumas igrejas, elas têm o costume, cara, de dizer assim, de dizer àqueles membros que vão aceitar assim ou pensar dessa maneira, dizer essas frases, tipo, aceito Jesus como meu salvador, ou convido Jesus a entrar em meu coração, ou qualquer outra variação disso. Mas aí que tá, cara. A minha pergunta são duas. A primeira é o seguinte: essas palavras, ou levantar a mão, ou vir à frente para a chamada de altar, não são essas coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer aquelas coisas. Não são coisas físicas que devem ser feitas, certo? As pessoas, elas seriam salvas se não fizessem essas coisas? Aí, uma pergunta aí para os irmãos batistas ou de outras denominações. Não tô pegando o pé dos batistas, tá? Porque tem muitas outras denominações, sem presbiteriana e por aí vai. Nada contra essas igrejas, gente, pelo amor de Deus. Agora, me diz aí você, batista, presbiteriano, na onde no Novo Testamento há o exemplo de alguém dizendo ou ensinando essas coisas? Na onde? Cara, ao estudar essas passagens que eu tô falando aqui, estudar o livro de Atos a respeito do batismo, há pelo menos 10 exemplos de pessoas sendo batizadas como sua resposta imediata ao ouvir o evangelho. E não há nenhum exemplo de alguém dizendo essas frases ali que mandam às vezes as pessoas dizerem. Ir ao altar e tal. Não indo contra essas coisas, claro. Necessário. Numa igreja, tu não aceitou, você precisa ir lá aceitar, né? Então não estou batendo nesses nossos irmãos e irmãs com essas opiniões ali de só duas questões para a salvação. Mas é que essas frases que eles às vezes fintam-se necessárias de se dizer, elas não aparecem em nenhum lugar do Novo Testamento. No entanto, agora, no Novo Testamento, a gente vê bastante alguém respondendo ao Evangelho, sendo batizado em resposta imediata quando aceita Jesus Cristo. A gente encontra isso muito no Novo Testamento. E aí que está a questão. A fé salvadora,
ela entende o evangelho, compreende, reconhece o evangelho como verdadeiro e obedece. E como? Por arrependimento e batismo. E vejam só, quem está falando isso para vocês aqui? Pessoa que ainda não foi batizada, mas por motivos plausíveis. Juro, por motivos plausíveis, mas quero me batizar o mais rápido possível. Então não estou dizendo isso por conveniência, para dizer, ela é de tal denominação. Não, eu não sou filiado em nenhuma. Por mais que eu sei que eu preciso me filiar em alguma denominação, rápido, preciso fazer isso logo. Inclusive, eu já cansei de ficar em casa evitando não ir na igreja por medo de pegar a doença que bem sabemos, e acho que vale a pena correr o risco. Não sei, é porque eu sinto a necessidade de cultuar, me filiar a uma igreja e me batizar logo. E fiz tudo, foi claro em minha mente ainda para mim aumentar a minha maior vontade ainda em batizar, entende? Olhem por mim, inclusive, em relação a essa questão toda. Agora, nossa, minha voz tá falhando. Desculpa tanta tosse, mas não é o que vocês estão pensando, é que minha voz tá falhando. Mas agora, chegamos no último componente. Componente 4. E qual é o componente 4? Bom, poderia dizer várias palavras que podem expressar o componente 4, mas vamos escolher relações de confiança, tá? A fé salvadora, ela confia e tem confiança de que Deus pode e manterá suas promessas. Por quê? Bem, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Veja bem, diz assim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que ele quis dizer com perseverar até o fim? Bom, resistir na fé, suportar dificuldades e ainda assim permanecer fiel. Gerenciar a prosperidade e ainda permanecer fiel. Cara, a prosperidade, ela é um perigo maior para a nossa fé do que tempos difíceis. Não dizendo que a prosperidade é algo errado. Não. Mas por quê? Porque os tempos difíceis, eles tendem a levar as pessoas a virem a Deus ou a pedir a ajuda de Deus. Mas os tempos prósperos muitas vezes nos afastam de Deus. E isso não é um problema da prosperidade, é um problema nosso. Isso não deveria ser assim. Estamos na prosperidade, devemos ser muito gratos a Deus e sempre estar ali agradecendo a Deus por aqueles momentos prósperos. Então, portanto, ser fiel até o fim não significa ser perfeito até a nossa morte. Significa que continuamos acreditando como verdadeiro o Evangelho. Continuamos acreditando que isso é verdadeiro até o fim, apesar de nossas fraquezas e de nossos fracassos. E isso é possível ao confiarmos nas promessas de Deus de cuidar de nós aqui e nos ressuscitar no último dia, de maneira que ele nos prometeu. E Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, né? Como vamos ver aqui. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. 13
ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Desculpa. O elemento da confiança, ela é um componente importantíssimo e bastante necessário, porque ao reconhecê-la e dar testemunho público de sua fé e batismo, você entrou na batalha espiritual de qual antes estava fora, entende? Você entrou em uma guerra espiritual mesmo. Tem uma história de um pregador que ele se converteu, acho que lá pros 30 anos dele, eu acho. E ele disse que diziam assim pra ele: você tem sorte, você viveu e fez todos os tipos de coisas antes de se tornar um cristão. Você ia a festas e vivia como um pecador e fazia todo tipo de coisas desagradáveis. E ele disse que ele respondeu: não, por favor, que nunca diga essa coisa pra mim e tal, de que eu tive sorte de ter feito essas coisas, porque essas coisas elas são abomináveis aos olhos de Deus, terríveis. Eu não gostaria que ninguém fizesse essas coisas. E inclusive aqui tem muito cristão que sente orgulho do passado pecaminoso, enfim. E ele diz também que ele já diz muitas vezes que a única vantagem de ser convertido aos 30 anos, acho que por aí, é que você se lembra de como é não ser salvo. Isso, cara, ele diz que você lembra de como é não conhecer a Cristo. Você se lembra de como é viver de uma maneira em que não haja nenhuma referência a Deus em seus dias. Do momento que você acorda até o momento que você adormece à noite. Você nunca pensa em Deus, você não tem referência a Deus, você não pede nada a Deus, você não diz nada a Ele. Então, jovem, você que se converteu em sua juventude, seja muito grato a Deus por isso. Seja muito grato a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus por ter me convertido verdadeiramente assim na minha adolescência, entende? Isso é de fato uma bênção muito, muito boa. Seja muito grato a Deus por isso. Peço desculpa que agora o som ele pode ficar com uma qualidade pior do que uma qualidade um pouco ruim agora, ficar um pouco de eco, mas vamos prosseguir aqui. Então, da onde que paramos se o componente confiança, né, em Deus for abalado, então se torna mais fácil acreditar e confiar em alguém ou algo menos desafiador, acreditar algo que é mais fácil de gerenciar e expressar, acreditar em algo que é mais divertido e satisfatório para a carne, como acreditar em si mesmo, confiar no dinheiro, voltar aqueles tempos sombrios
que nem aquele homem contou, que eu contei o testemunho de vocês aqui anteriormente. E isso, claro, né? Isso tudo leva à idolatria, que causa a perda da fé salvadora e, consequentemente, a perda da salvação. Porque, como já expliquei, somos salvos pelo tipo de fé que entende a verdade e que aceita a verdade, que age na verdade e que confia na verdade. E essa verdade, ela começa e ela termina com Jesus Cristo. Gostaria de ler aqui. Nossa, tá ficando muito grande isso daqui. Oh, meu Deus. Eu vou ler aqui João capítulo 14, versículo 6. 14, versículo 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, através do processo de construção de uma fé salvadora dentro de nós, Deus consegue recriar a pessoa inteira, a sua semelhança, como ele fez lá no princípio. Por exemplo, a mente do homem ela é iluminada, que Jesus é Deus, torna-se a verdade fundamental de que todo conhecimento agora pode ser construído com segurança. Tudo que você aprende sobre e por meio de Jesus é sólido. Ninguém pode tirar isso de você. Ao contrário de que acontece no mundo, as filosofias e ideias que você aprende e tenta aplicar podem funcionar até por um tempo. Então você descobre que outra ideia surge para tirar isso da caixa. Se você estudar filosofia, você vai ver muito isso, cara. E eu não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Spock, mas o Dr. Spock já foi muito famoso antigamente, não bem assim na minha época, mas eu conheço a história. Eu vou contar a história aqui pra vocês. E eu não tô me falando do personagem da Jornada das Estrelas, tá? O Dr. Spock, ele é um médico infantil que ele deu conselhos sobre como criar os filhos, né? E uma geração inteira criou os filhos com base nos conselhos do Dr. Spock. E que bagunça era, viu? E até o próprio Dr. Spock mais tarde rejeitar seu ensino anterior, dizendo publicamente, ele foi publicamente disse, eu estava errado. O que ensinei estava incorreto. E cara, esse é meu argumento aqui. Quando aprendemos algo da palavra, quando aprendemos algo sobre Cristo, aquilo que aprendemos pode ser edificado, mas nunca pode ser descartado. Nunca pode ser provado que não é verdade. Entende? E assim a mente do homem é iluminada por meio da fé salvadora. E assim a vontade do homem está divinamente comprometida mais uma vez. O exercício de acreditar em Jesus capacita nós cristãos a ter um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro, né? Que é a essência da vida espiritual. Porque você acha que a Bíblia está sempre tentando nos ajudar a desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus? Porque você acha que Deus encoraja isso nas Escrituras? Porque um relacionamento com Deus é o que estamos buscando. Estamos caminhando para um relacionamento eterno com Deus, né? Então é lógico que existirá sem qualquer referência. Então tudo isso é lógico. Então, sem qualquer referência à fraqueza ou morte ou escuridão ou ignorância, um relacionamento perfeito com Deus. Então o corpo do homem é guiado e os crentes sabem mais uma vez como viver como ponto de luz em um mundo escuro e ruim, que faz coisas abomináveis aos olhos de Deus. E agora, finalmente, fé salvadora.
fé salvadora capacita o espírito a ser fortalecido. Eu poderia dizer que essa é a conclusão da mensagem. Por meio da fé salvadora, o espírito do homem está empenhado em experimentar as alegrias da vida por vir, por confiar continuamente em Deus nesta vida. Podemos sentir a eternidade já dentro de nós. Aí eu faço essa pergunta para você aqui. Essa é a sua fé? Você sabe quando tomamos a comunhão, certo? Quando escolhemos ter uma vida de comunhão com Deus, somos encorajados a examinar a nós mesmos ou examinar a nossa fé. Examinar como que era a nossa... Porque todo mundo teve um princípio básico de fé, até antes de crer. Mas que era uma fé geral, que nem quando eu apresentei lá no início da mensagem, lembra? Nossa fé geral, todo mundo tinha. Quando aceitamos a viver uma vida de comunhão com Deus, a gente é encorajado para nós, né? Que a gente examine como era a nossa fé e como que ela será agora. Entende? E agora, hoje, essa é a sua fé, a fé salvadora? É a sua fé de agora, é o que você gostaria de ter? É algo que você poderia dar aulas sobre elas, ou receber aulas sobre essa sua fé. Imagine que alguém fosse pregar sobre a sua fé. Não falando que é de sua, mas você gostaria de ouvir aquela pregação, aquela aula? Então, da mesma maneira que somos encorajados quando vamos seguir uma comunhão, escolhemos a comunhão com Deus, eu quero encorajar vocês a responderem isso aqui hoje. Se você entende sua condição de pecador, culpado, e crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu pelos seus pecados, mas ainda tem essa dificuldade de expressar sua fé em arrependimento, se tem alguém aqui que não foi batizado, como é que tem eu então? E batismo, como Deus ordenou em sua palavra, se essa pessoa é você, não demore em fazer sua confissão pública de fé. Assim como eu não quero demorar também. É este o incentivo que eu deixo. Assim como eu ainda não me batizei, quero muito me batizar, quero fazer isso o mais rápido possível. Também busque fazer isso o mais rápido possível. Que Deus abençoe a quem ouviu até aqui. Amém.